Show ateísmo, show agnosticismo. O vídeo de hoje, senhoras e senhores, é inteiramente cristão. Mas não de doutrinação religiosa. Hoje a gente vai falar de Curitiba, vamos falar de igrejas de Curitiba. A gente sabe que a história de um lugar é contada pela sua arquitetura. Basta a gente ver os edifícios, as praças, as coisas, pra gente começar a pegar recortes, resquícios do que aconteceu na sua história, no seu passado. E um dos edifícios arquitetônicos que mais conta essas histórias na cidade são as igrejas, meus caros. Então é por isso que hoje, aqui no Beraldo Anda, o seu canal de experiência urbana favorito, a gente vai falar sobre as igrejas de Curitiba, as primeiras igrejas, as igrejas mais antigas, e começando, obviamente, por ela, a igreja Nossa Senhora do Rosário. Contexto, estamos aqui no Largo da Ordem, centrão histórico de Curitiba, lugar completamente turístico, que provavelmente vocês conheçam muito bem de outros vídeos, ou já de ouvir falar sobre Curitiba. E bem aqui, essa igrejinha azul é a igreja do Rosário. Eu trouxe umas informações, porque assim, eu não sou historiador, eu não tenho capacidade suficiente para falar fatos históricos, mas eu reuni ali um pequeno contextozinho para a gente entender qual é que é dessa igreja. E olha só, vai ter uma apresentação aqui. Ah, que incrível! Senhores, essa aqui, o nome dela é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito. Morou no 360. Ela foi construída, a primeira edificação, em 1737. É tempo, hein, filho? É tempo. E não era esse prédio aqui originalmente, né? Era uma capela menor, enfim. E ela foi construída, até você deve ter percebido no nome, pelos escravizados, né? Pelos negros, africanos escravizados que viviam aqui, que eram escravizados aqui em Curitiba nessa época. Por que eles construíram essa igreja? Porque eles eram proibidos, senhoras e senhores, de frequentar a igreja matriz, que vai ser a última do nosso percurso, né, hoje. Então, por isso, eles construíram com suas próprias mãos a igreja do Rosário, né? Tem muita gente, tem muita informação acontecendo, eu me perdi. Tá, deixa eu voltar aqui de frente e eu vou mostrar ali o nome dela. Com o fim da escravatura, né, essa igreja ela virou meio que um lugar de encomendação dos mortos. Aqui ó, o mano tá explicando. Vamos chegar pertinho ali, nada a ver? Nada a ver, eles já tiraram os homens pretos. Contando o episódio que aconteceu com o vereador Renato, ele colocaram aquele mosaico, lá tá a igreja do Rosário dos homens pretos de São Benedito. Ele tá contando exatamente a mesma história que eu. Ele tá fazendo um walking tour ali, histórico, muito interessante. Enfim, então, quando acabou a escravatura, ela virou uma igreja onde se encomendavam almas, né? O que eu entendi por, basicamente, velórios, né? O pessoal fazia velório aqui nessa igreja e daí meio que apagou um pouco desse passado, dessa história dos pretos, dos povos escravizados aqui de Curitiba, né? Em 1938, a capela ela foi demolida Desculpa, acho que é 1838 ela foi demolida e em seguida, em 1846, ela foi reconstruída naquele estilo que vocês estão vendo ali, que é um estilo neo-barroco, barroco tardio, algum lance assim. Então vamos lá, relembrando a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, né, construída originalmente pelos escravizados, e o prédio dela foi destruído e reconstruído naquele estilo que a gente viu no começo do vídeo. Agora eu vou descendo o Largo da Ordem em direção à nossa próxima igreja desse tour. Serão 3. Então a gente viu a igreja do Rosário no começo e agora a gente vai ver a igreja que dá nome a esse largo todo, a igreja da Ordem, né? A igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, que, pesquisando a história, se tiver um historiador aí pode falar melhor, mas eu achei a igreja mais
mais branca e elitizada possível, assim, sabe? Mas eu explico por que quando eu chegar lá perto. É aquela torrinha branca ali que vocês já estão vendo lá embaixo. Vamos descendo e quando chegar eu já dou esse panorama pra vocês. Pessoal, por favor, se você está assistindo esse vídeo, está curtindo o Beraldo Anda, não esqueça de deixar o seu likeoso, o seu curtir, o seu joieta para me ajudar na divulgação desse vídeo de forma gratuita, né? Também, por favor, se você não é inscrito, considere se inscrever aqui no canal, porque daí você me ajuda demais e demais. E também deixa um comentário aí do que você achou, se você está curtindo esse tour mais histórico, mais cheio de experiência urbana, né? A gente está aqui no Largo, cheio de coisa, de barulho, de pessoa, de multidão. Então, hoje é um sabadão, né? Então, deixa um comentário o que você está achando, se está curtindo ou não. E daí eu vou ficar muito feliz em responder todos vocês. Eu tô vindo aqui mais para baixo para eu pegar a Igreja da Ordem de frente. Ai, 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 ai. Aí. Olha ela. Toda branquinha, ela tá em reforma, né? Ela tá em restauro há um tempo, até tá tapada ali a porta. Tá num projeto de restauro que já faz um tempinho. Senhoras e senhores, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, ela foi construída quase no mesmo ano que a Igreja do Rosário lá em cima, foi em 1737 também. Acho que ela foi um pouquinho antes, no final de 36 e tal. Ela foi construída por portugueses, né? Imigrantes portugueses que estavam aqui, e daí depois ela foi assumida pela Ordem de São Francisco, a Ordem dos Franciscanos, né? Cara, essa igreja teve muita reforma, muito rolê, e basicamente todas as reformas dela foram por motivos de vinda da família imperial, né? Porque vinha o senhor Dom João, acho que era, se não me engano. Enfim, a família imperial vinha, Dom Pedro, enfim. Acho que era mais Dom Pedro mesmo. Ele vinha visitar Curitiba e daí eles reformaram a igreja para deixar ela bonitinha e tique-tique, toque-toque. Ele fez outras visitas para cá também, mas resumindo, as reformas e ampliações dela foram tudo em razão para agradar nossos imperadores e comandantes. Por isso que eu achei a igreja mais elitistazinha. Hoje, senhoras, ela abriga também um museu de arte sacra. Olha aqui. Que aqui desse ladinho eu não sei porque que tá fechado, cara. Porque eu vi no site que tava aberto. Mas acho que é por causa da reforma, né? Alguma coisa assim. Eu vou ali na rua do lado, porque ali também dá pra gente ver o centro de eventos / arquidiocese. Eu não sou católico, eu não sei muito bem as funções desses edifícios, mas dá pra ver que essa igreja se expande até aqui atrás. Essa parte aqui tá em reforma, né, da fachada do edifício. É um edifício muito antigo, então eles precisam muito de reforma, precisam de muito cuidado, precisam de muito apreço por parte aí dos nossos governantes para manter, né, essa história viva aí do nosso país. Porra, 1737 é tempo, né, rapazes? Então, imagine o tempo, a ação do tempo nessa edificação. Aqui, ó. Aqui é o Cenáculo Arquidiocesano. É um prédio novo, anexo à igreja. E aqui acho que tem auditório, tem salas. Já vi bastante movimentação neste lugar. Uma coisa interessante sobre essa igreja é que do período de 1896 até o período de 1937, então, não é recente, mas comparando a época de sua construção é recente, sim, aqui as missas eram em alemão. Porque assim que a Ordem de São Francisco assumiu, teve um período que ela ficou meio esquecida, meio degradada, não sei exatamente porquê, e vários imigrantes poloneses, alemães, enfim, galera ali daquela região da Europa começou a frequentar esse lugar. E então acho que em algum momento, tradicionalmente, as missas viraram alemãs, né, o idioma de seu canto, não sei qual é o termo, para o seu missar, né? Então aqui é a Igreja da Ordem, e lá em cima, tá vendo a torrezinha? A Igreja do
Rosário, a igreja dos pretos, a igreja dos escravizados de Curitiba. E que louco, né? Tava pensando, os escravizados foram trazidos para cá contra a sua vontade, tiveram que absorver uma cultura que não era deles, né? Que era do cristianismo, à força, né? Foram catequizados de uma forma bem violenta, né? Obviamente por serem escravizados. E quando eles incorporam essa cultura, misturando ali um pouco da cultura deles com o catolicismo, enfim, eles não podem frequentar a igreja, né? Eles têm que construir uma para eles, assim. É um período bizarro que a gente não pode esquecer da nossa história, que infelizmente aconteceu no Brasil. Estou passando aqui sob a trincheira, atravessando o Mosteiro de Castro, e eu vou sair ali logo do lado da nossa última igreja, da nossa última visita, do nosso último ponto histórico sacro, do nosso turismo sacro histórico hoje, que é a Praça Tiradentes, que é a Catedral, a matriz, Igreja Matriz de Curitiba, a igreja da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Deixa eu ler o nome dela aqui. Essa, senhores, não é a igreja da Tiradentes. Até porque Tiradentes não era santo, não sei se vocês sabem disso. Tiradentes era um inconfidente mineiro. Eu acho engraçado que às vezes falam assim, a igreja de Tiradentes. É muito louco associar um cara que não tinha nada a ver com o sistema religioso da época. Na verdade, acho que ele era até contra com uma igreja, né? Enfim, essa aqui é a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora das Luz dos Pinhais. É a igreja principal, é a matriz de Curitiba e é onde ficam resididos o alto clero curitibano, né? Eu acho que talvez esteja tendo missa, ou tá tendo... acho que tá tendo missa. Ela é a única igreja aberta e ter missa não vai impedir a gente de entrar nela, cara, com muito respeito ali, respeitando o culto do pessoal, a missa do pessoal. Então eu vou só, quando entrar, falar menos ali, falar mais baixinho, mas a gente vai entrar nela sim. Eu vou até ali na frente, antes de mostrar ela de frente, que eu quero mostrar aquela estatueta ali e passar umas informações gerais também sobre a história desta igreja. Aqui, senhores, a Praça Tiradentes, também centrão histórico super conhecido de Curitiba. Hoje tem muito turista, eu acredito que é por causa do clima, né? Hoje está bem agradável aqui em Curitiba. Senhores, eu comecei de uma ordem decrescente de data de início, né, de construção dessas igrejas. A gente começou na mais novinha, 1737, e depois numa mais velhinha, 1736, e aqui a catedral, né, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, ela data de 1714. Porra! É velha, hein? É velha. Na verdade, mais ou menos. Aqui, ó, eu queria mostrar isso aqui, ó. É um marco ponto zero de Curitiba, da fundação de Vila de Curitiba, né? E essa que foi construída em 1714, estima-se que ela aconteceu mais ou menos aqui onde a gente está agora, sabe? Não era aquele edifício principal que a gente vai entrar daqui a pouco. Era uma capelinha de pau a pique, de barro e madeira, né? Que foi uma das primeiras que foram construídas, erguidas nesse espaço, né? Quando foi fundada a Vila de Coreatuba, né? De Curitiba, a Vila do Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, enfim, era mais ou menos onde estamos agora. Até 1870, mais ou menos, essa igreja foi aumentando, essa capelinha foi aumentando, foi construindo torres, foi tendo modificações, pipipi, popopó, e chegou um momento que não dava mais, que o solo aqui, o lençol freático é muito alto, né? Ele está muito próximo da superfície, então ele não é ideal na tecnologia antiga para a construção de altas torres, de um edifício muito pesado, nem nada do gênero. E o edifício começou a desmoronar, começou a ficar muito perigoso nessa época. Então, em 1880, foi ordenada pela igreja, né, pelo bispo, padre, sei lá quem
que era o comandante sagrado da época, a demolição do prédio antigo e a construção deste novíssimo prédio da Catedral de Fato, né? Esse presente religioso para Curitiba. Então, em 1876, começa a construção da Catedral de Fato, né? E olha só ela. Foi construída, o projeto é do arquiteto francês Alphonse Condé-Plat, né? E a gente percebe muito desse estilo europeu aqui, e ela o estilo dela, arquitetônico, é o neogótico, porque ela tem muitos elementos da arquitetura gótica, mas com a presença maior de elementos de luz, de vitrais, de claridez, assim, né? E não da obscuridade do gótico, é mais relacionado à geometria mesmo. Então, vamos entrar aqui bem de boaça. Ela foi inaugurada em 1893. Claro que teve muita reforma, muita coisa, mas em 1893 é que ela começa. Paulo Marcelo da Silva, 1 mês de falecimento. Silvio Rodrigues Trindade, 1 ano de falecimento. Por todas as aulas do Roberto. Tá tendo missa, então eu vou falar bem de boas, bem baixinho. Martins, Cleito dos Santos Mota, Altamiro José de Oliveira, 10 anos de falecimento. Durval Pacheco Guimarães, Agracir Domingues da Silva, Joaquim Donato E ela é linda, né? Domingues da Silva, Maria Delfina da Silva, Eduardo Bezerra Olha o órgão da lá em Silva, cima. pelo 7º dia de Maria de Oliveira e por todas as nossas intenções. A banda. Vamos ali do outro lado ver. Tá tendo missa de 7º dia hoje, né? Vocês conseguiram ouvir ali. Então, por isso os sinos também. E o momento mais introspectivo, né? Mais de reflexão ali das pessoas nas intenções de seus entes queridos que faleceram, né? Eu saí aqui na lateral da igreja. Só pra gente dar uma olhadinha nesse espaço aqui. Tem vários nomes aqui. Deixa eu mostrar. Eu nunca tinha vindo aqui nesse espaço. Tá bem apagado, vai. Adevano, Branza e Família. Tá bem difícil. Colégio Nossa Senhora do Sagrado Coração. Eu acho que são os mantenedores, as pessoas que ajudaram a financiar, construir essa igreja. Mas, cara, linda ela, né?
muito bonita mesmo, e a gente vê que a arquitetura é de fato de muito esmero, né? De muitos detalhes, típico dessa época, típico desse estilo arquitetônico. Vamos descer mais um pouquinho aqui para pegar essa lateral da igreja e a torre ali do campanário, né? Acho que é esse o nome, de onde tocam os sinos. E é no centrão de Curitiba, né? Esse contraste da arquitetura religiosa antiga com a arquitetura modernista, né? Olha só. A câmera nem chega lá em cima, né? Já é o limite de movimento dela. Vamos entrar mais uma vez para eu sair lá na frente e daí eu mostro mais uma visual de frente da igreja. Quando a gente voltar, eu quero que vocês percebam os vitrais, a entrada de luz, os detalhes todos, que é uma coisa bem interessante. Beleza? Vamos lá! Reúne seus filhos em sua casa, os capitães seu templo santo. Reúne seus filhos em sua casa, os capitães seu templo santo. Uma pena eles não usarem o órgão, né? É isso, senhoras e senhores. Fechamos com chave de ouro, né? Eu planejei deixar ela para o final porque é a mais bonita, é a mais imponente, é a mais legal da gente ver, é onde é possível entrarmos, né? Então, bem interessante mesmo. Olha só que detalhe aleatório. Tá vendo aqui, ó? O povo tá fazendo desenho de rua, desenho croquis de rua, sei lá qual é o nome disso, mas é coisa bem de arquiteto, bem dos meus compatriotas, meus camaradas de profissão. Essa aqui também, ó. Fiquei intimidado. Parece uma boa artista, eu vi de relance o desenho dela, pareceu bem bonito. E mais aqui um look da igreja, da catedral, da basílica menor. E olha esse contraste dela contra o sol, esse negativo. Bonito, né, gente? Bem bonito mesmo. Pessoal, esse foi o tour sagrado do Beraldo Anda sobre as 3 primeiras igrejas de Curitiba, né? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, que você tenha se interessado. Beraldo, você não falou das ruínas de São Francisco? Eu sei que tem isso lá em Curitiba. Não é a igreja mais antiga? Já está em ruínas? Mais ou menos, porque as ruínas, elas na verdade são ruínas porque elas nunca foram concluídas. Então nem dá pra falar que foi uma igreja de fato, né? Então a gente foi nas 3 mais antigas. Recomendo também que vocês pesquisem fotos antigas desses lugares, pinturas da vila de Curitiba, para ver como que era essa região no passado também. Fechou? E se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, o seu gostei, o seu hype e a sua inscrição se você ainda não for inscrito. Beraldo Anda se despede de vocês e a gente se vê no próximo vídeo o mais breve possível. Valeu!